Bom dia, Valesca. Bom dia. Esse é o primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação, né, que é uma proposta que a gente possa trazer pessoas de vários segmentos da sociedade, tanto da universidade, da educação formal, como fora dela, para criar aqui um debate, uma interlocução sobre ideias sobre a educação. Esse primeiro ciclo de entrevistas tem o tema educação, e hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente a Valesca Toledo Honora. Tudo bem, Valesca? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A Valesca é formada em letras, pós-graduada em psicopedagogia na PUC, professora, né, na rede estadual, tem experiência de 13 anos na Secretaria de Educação, passou por várias funções como professora, assessora técnica de gabinete, 3 anos como subsecretária da Articulação Regional. Então, conhece bastante essa parte da educação dentro do Estado e atualmente está trabalhando numa empresa de consultoria em educação, que é parceira oficial do Google for Education e da Microsoft. Atua na transformação da educação através do uso da tecnologia e, conforme as suas próprias palavras, o foco tem que estar sempre voltado para as pessoas. Então, Valesca, me conta um pouco da sua história, como é que você, sei lá, se apaixonou pela educação ou acabou caindo na educação, né? Como é que foi isso? Bom dia, muito bom estar aqui. Um grande prazer falar um pouquinho da minha vida, da minha história. Educação para mim sempre foi realmente muito importante. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 16 anos, então eu vi na educação algo que eu pudesse estudar muito e realmente assim fazer do meu sonho e que um dia ela pudesse, mesmo em algum lugar, pudesse se orgulhar. Então assim, eu me inspirava muito na história de vida dela. Ela era uma enfermeira, acreditava muito em educação e eu sempre gostei muito e fui estudando. Depois acabou meu pai tendo uma segunda esposa que era professora e que acabou levando a gente muito a conhecer esse mundo de educação. Eu me apaixonei por educação, comecei a fazer letras e já comecei a dar aula muito cedo como substituta, né, eventual, mesmo estudando, dava algumas aulas e me apaixonei de verdade. É a coisa de estar na sala de aula, de conhecer a história daqueles alunos, de poder mudar a vida deles, de ter esse vínculo. Então, isso, entender a forma como eles aprendem. Então, isso eu realmente fiquei muito apaixonada pelo tema e por tudo isso. Tanto que depois eu fui fazer psicopedagogia, que entende um pouco por que aprende, qual que é a função da família, qual que é toda essa parte, porque assim, a gente vê muito na escola pública, tá tudo na sala de aula, tudo se mistura muito, né? E Uhum. às vezes você vê por que um aprende, o outro não aprende a mesma realidade. Então, eu fui estudar um pouquinho isso, essas diferenças, por que a mesma escola, na mesma comunidade, tem alunos super, né, esforçados, aprendem muito rápido. Então, essa magia de como o aluno aprende, como as diferentes formas de ensinar, como que é isso. Então, Legal, legal isso que você falou, né? Porque lidar com as diferenças, né? E aí você é, foi se aprofundar, né, nessa pós-graduação, né? isso. E eu pretendo, parei o meu projeto de mestrado, mas eu pretendo estudar um pouco mais e ver isso. Realmente essa diferença do mesmo contexto, como que, né, a vida, o meio realmente influi muito para que a criança aprenda mais que o outro que está no mesmo contexto. Então, assim, isso é uma magia que eu acho que muita gente fala, estuda, tem ótimos estudos sobre isso e é muito interessante. Eu gosto muito dessa linha, assim. E isso, depois eu fui para a Secretaria de Educação, para a parte de gestão, porque eu também, muito curiosa, sempre estudei muito
e fui crescendo lá realmente com esse objetivo de poder estar na parte de gestão e poder fazer mais para as escolas, poder ajudar mais os professores, porque conhecendo, né, eu queria poder fazer mais, já que eu conhecia muito a realidade de direto de sala de aula mesmo, no chão da escola. Então, trabalhei na gestão de 6 secretários, passei por 6 secretários, conheci muito a linha de cada um, aprendi muito com cada um, e para mim foi uma experiência incrível. Sou efetiva professora da rede, passei no concurso de supervisão, devo assumir esse ano, que é Nossa, o último cargo, né, de carreira efetiva da secretaria, que é supervisão de ensino, que eu também gosto muito, e pude ter o prazer parabéns. de... Obrigada. Pude ter o prazer de trabalhar 3 anos como subsecretária de articulação regional, que é um cargo que apoia muito o secretário nessa gestão dele e articula as diretorias de ensino para que todas tenham o mesmo trabalho uniforme, todas fiquem conheçam as políticas públicas e estejam ali engajadas, né, articuladas no mesmo processo e que as informações cheguem. Então é uma função assim bem difícil também, porque você está um pouquinho ligado a todos os assuntos e muito prazerosa e muito bom, porque realmente a gente vê que pode ajudar muito a ponta e ver acontecer com toda aquela nossa orientação, nosso apoio, tanto em merenda, transporte, todos os assuntos para que a escola consiga fazer o seu trabalho. E a gente apoiava muito nisso para que as escolas pudessem cuidar do ensino-aprendizagem de verdade, que é o nosso foco, cuidar do aluno, e que aqueles assuntos administrativos, que também são muito importantes, mas que ficasse ali na forma mais automática, né, com um processo mais fácil, para que pudesse o tempo todo cuidar do ensino-aprendizagem e não ficasse naquelas burocracias todas. Então, E deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa função, você acaba lidando mais com as direções, os diretores e diretoras das escolas, ou os professores também acabam interagindo nesse processo aí, que envolve a gestão? sim, no estado são 91 diretorias de ensino, né? Então, o dirigente, que era o nosso contato direto, são 91 dirigentes, que ele articula com as escolas da região dele. Então, o estado é dividido nos 645 municípios, por 91 diretorias. E depois são 15 polos. Então, é uma estrutura muito grande, né? Que acaba isso transformando em 91 diretorias e depois nos polos, que são alguns coordenadores de polos que são dirigentes, para, de repente, facilitar mesmo comunicação. Eles são de vários pontos do estado, então, até para distância, tudo isso, né? Uhum. Então, eles acabavam falando com a escola e com os professores, enfim. Mas, assim, em alguns momentos nós estávamos todos juntos, professores, diretores, dirigentes, mas o dia a dia era direto com o dirigente e com a diretoria, que é a estrutura para apoiar as escolas. Sim, deve ser uma diversidade muito grande, né? Porque tem cada lugar do estado tem suas características, suas Sim, necessidades, então deve ser um desafio também enfrentar esse número, né? Tão grande. Você falou são 15 polos, 91 diretorias e quantas escolas? Você sabe o número 5.300 escolas. e o número de alunos aproximadamente, sabe? Perto de 4 milhões, tá? 3,7 milhões de alunos, mais ou menos. Tá, e você estava então contando que você agora passou nesse concurso para supervisão. E o que mais que você hoje em dia está fazendo? Hoje eu estou numa empresa de consultoria em educação, que apoia os professores no uso de tecnologia na sala de aula. Então, antes dessa pandemia, né, de Covid, quando as formações eram presenciais
E a empresa apoia muito escolas particulares e também agora públicas, né? Tem algumas públicas do interior e Grande São Paulo. E eles apoiam, a gente, né, faz toda a formação pensando como o professor pode usar a ferramenta para melhorar a aula dele, e nunca a ferramenta, nunca a tecnologia vai ser mais importante do que ele, de jeito nenhum. A gente passa a ideia de apoiar, de melhorar a aula dele, melhorar o recurso, fazer que o aluno aprenda mais com aquele recurso. Está falando de uma montanha, o Google consegue mostrar onde é que ele está falando, como que aquilo funciona, né? Onde está aquilo, ver a imagem, então não é aquela coisa abstrata. Tecnologia ajuda muito o professor mostrar de verdade como que é aquilo concreto e trazer aquilo para a realidade de vários alunos que podem ter oportunidade de conhecer ao vivo ou não. Então, eu acho que a tecnologia apoia muito no ensino mesmo, direto na sala de aula, mas também em gestão e tudo isso. Então, muitas escolas já estavam fazendo esse trabalho, né? Agora, com a pandemia, muitas fizeram no caso de urgência, e porque não tinham o uso de tecnologia, agora com essas aulas online. Então, a gente está apoiando muito as escolas num plano rápido para poder usar a ferramenta para dar aula agora. E está sendo muito bom. A gente está conseguindo ajudar muitas escolas, muitos professores, e que não sabiam, às vezes, nem ligar o computador, assim, fazer, né? E hoje estão dando aula, não precisa ser nada de youtuber, não é nada disso, a gente nem quer isso, ele precisa mesmo ter o planejamento dele, do que ele iria fazer na sala de aula, como ele usa a ferramenta hoje, para que isso possa ajudar, não só, de repente, melhorar para outras formas, né, de como dar aula, mas que ele possa hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, apoiar os alunos e ter um pouquinho de contato também nessa fase delicada que está. Legal, muito interessante, porque eu estava pensando aqui, eu também sou professor há 25 anos, então tenho experiência em sala de aula. A questão das ferramentas e das ferramentas tecnológicas especificamente é que elas são um instrumento para se usar, né? Então, muitas vezes o que precisa é capacitar o professor para que ele saiba usar os recursos e possa escolher didaticamente, né, como uma estratégia didática, quais os melhores recursos, em quais melhores momentos, em quais melhores conteúdos ele pode usar, né? Porque quando você não conhece muito a tecnologia, não domina os recursos, às vezes você fica preso àquela ferramenta e quando na verdade ela pode ser muito mais produtiva e interessante quando você, né, consegue pensar didaticamente com a ferramenta ao seu favor, né? E então você me falou que os professores, vocês fazem essa capacitação dos professores, né? Esses professores, eles estão preparados assim para as tecnologias ou vocês percebem que ainda tem muito a se fazer? Não estão preparados. Não estão. Infelizmente, tem muito o que fazer e eles, até mesmo como uma prova online, a prova que era de repente digitada, impressa para todos os alunos e depois tinham que consolidar as notas, então até a forma de como avaliar, de como tecnologia pode apoiar, que isso seja muito mais simples, que perca muito, assim, pouquíssimo tempo nisso, que antes eles perdiam muito. Então, desde isso que é simples, eles não faziam, até própria da aula síncrono e como usar mesmo, né, o dia a dia a ferramenta. E o principal erro deles e até assim a insegurança é como eu vou colocar minha aula preparada para aluno presencial, usando lousa, vendo o meu aluno, como que eu vou passar todo aquele conteúdo para o computador. E aí a gente explica, apoia
Não tem que ser 100% o que era preparado ali presencial, mas eu vou adaptar, vou deixar muito mais dinâmico, muito mais interessante às vezes, mas de uma outra forma, né? Sim. Eu tenho que adaptar mesmo hoje o que eu tenho e o que o aluno tem, né? Muitos alunos conseguem uma internet rápida, estão com acesso fácil, outros não conseguem também. A gente vê que a rede estadual também, hoje não faço parte mais, mas a gente acompanha, né, à distância e vê, tem muitos amigos e eles estão também com uma diversidade nessas, criaram uma ferramenta de como fazer isso, mas muitos alunos não conseguem acessar. Então a gente vê hoje uma grande dificuldade, assim, e uma rede muito grande como o São Paulo, mais difícil ainda. Mas acho que isso vai mudar a educação a partir de Covid, acabando isso, se Deus quiser. Muitas escolas, muitos professores vão repensar a sua forma de dar aula, vão repensar o uso de tecnologia no dia a dia, e acho que isso veio para transformar de verdade e mudar tudo depois disso. Pois é. E estamos aqui, nós aqui estamos, né, fazendo uma entrevista que é um material, né, para ser assistido por pessoas que se interessam por educação, né, usando a tecnologia. Então, Valesca, muito legal conhecer assim, um pouco da sua história, dessa tua paixão, né, que você trouxe questões assim íntimas da sua experiência sensível com relação ao mundo, né, que está vinculado à sua mãe, ao seu pai e depois à sua segunda mãe, a sua madrasta, e as suas experiências iniciais em sala de aula, que são sempre muito marcantes. Eu nunca esqueci a minha primeira turma que eu dei aula numa escola estadual. E o contexto que isso foi te levando aí e até onde você está hoje. Então, vamos para a entrevista? Vamos.